que é profundo, né? É constante, é para sempre, amém? Aquilo que Ele cura é curado mesmo, não volta mais, né? E é Deus que quer fazer no seu coração, irmãos. Quer fazer no meu, já tem feito, né? Quando eu pego para perguntar para o Senhor o que Ele quer falar com a igreja, o que Ele quer falar conosco. E sabe, essa palavra ela só vai fluir no seu coração se você abrir ele para o Senhor nessa noite. Porque Deus ele não invade o nosso coração. Ele espera que nós abrimos o nosso coração para que ele possa entrar, né? E muitas vezes nós fechamos o nosso coração para o Senhor. Mas que nessa noite nós possamos abrir. Se o seu problema é incredulidade, peça para Deus tirar agora, né? Coloca a sua vida e fala: Deus, o meu problema é que eu sou incrédulo. O meu problema é rebeldia, Senhor. Eu não consigo aceitar porque eu não concordo com muita coisa. Pede para o Senhor, deixa que o Senhor faz, irmãos. E sabe, quando nós abrimos o nosso coração, Deus faz. Você pode ter certeza. Nós temos visto o testemunho de tantas pessoas que Deus tem feito, né? Que Deus tem mudado a história, tem mudado a vida. Hoje eu vou contar 2 histórias para vocês de 2 pessoas na Bíblia. Sabe? Uma foi para a direita, outra foi para a esquerda. E nós vamos aprender com essas 2 histórias. Assim como eu aprendi, eu quero repassar. E creio que quando eu vou falando, Deus vai ensinando ainda mais, né? Ele vai nos ensinando. Abra sua Bíblia lá em 1 João 2. Vou começar com um texto aqui, que para mim eu acho que ele é bem poderoso, sabe? Para nos libertar. Amém, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Vamos mesmo nessa noite quebrar esses altares que nos impede de provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. 1 João 2, eu vou ler do versículo 15 ao 17, ele fala assim. Abriram? 1 João. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Glória a Deus. E o Senhor, Ele trouxe esse versículo no meu coração, né? Não ameis o mundo. Nós muitas vezes somos muito religiosos quando fala assim: ah, mas eu não amo o mundo. Às vezes nós enganamos a nós mesmos, sabe? E por isso a dificuldade de ser liberto do mundo. Porque nós não enxergamos o nosso amor pelo mundo. Sabe, irmãos, todo dia quando nós acordamos, quando nós saímos, nós temos que orar para Deus nos libertar. Porque a cada momento o inimigo está com os manjares oferecendo para nós. Estava lá em casa meditando nessa palavra, eu fiquei pensando na tecnologia, né? Hoje você compra um celular muito bom, lançamento. Daqui 3 meses sai outro lançamento, e a gente não se conforma em ter aquele celular que nós compramos. Isso é o quê? É lógico, não falo que nós não podemos ter, mas que o nosso coração não esteja nessas coisas. Deus quer nos dar o melhor, eu creio que Ele quer nos dar o melhor. Ele tem o melhor para nós. Ah, é pecado agora eu trocar meu celular? Não é, irmãos, mas nós temos que em tudo analisar o nosso coração. Por que eu vou trocar o celular? Porque eu preciso desse novo? Ou porque a minha carne está gritando, porque eu quero o melhor, eu preciso, eu isso, eu aquilo?
tudo na nossa vida, nós temos que analisar o nosso coração. O nosso coração está puro ao olhar aquilo, ao desejar aquilo. É para nós, é para mim, é para você, né? Que às vezes, tem certas coisas que para um não é pecado, mas para outro se torna por causa do coração. Então, o nosso coração tem que estar puro diante do Senhor, diante das coisas que nós vivemos, que nós buscamos para nós. Amém? E eu quero que você abra a palavra de Deus também, lá em Josué 7. Creio que a maioria aqui deve conhecer, né? Essa história de Acã. Você lê? Eu vou ler, estou abrindo aqui. Você quer ler para mim, amor, em voz alta? Você me ajuda, que aqui, às vezes a gente fica um pouco nervosa aqui na frente. Aí eu vou ler, as letras somem, né, irmão? Estou sendo sincera, tá? Everton, lê Josué 7, começa no versículo 19, lê a história de Acã para mim. Então disse Josué a Acã, filho meu: dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre eles um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamou o Vale de Acor até o dia de hoje. Nossa, lê essa história assim, a gente fala: meu Deus, que Deus que é esse? Não é? Como que um Deus faz uma coisa dessa com uma família toda? Essa história, irmãos, de Acã, para quem não conhece a história, quando da outra vez que eu levei a palavra, eu falei sobre Josué. Todo mundo, não sei se estavam todos aqui, né? Mas eu falei comecei ali em Moisés. Só que aí Moisés morreu e levantou um sucessor dele. Esse sucessor, Josué. Josué começou a liderar o povo. Então a primeira coisa que Josué fez foi o quê? Passar o Rio Jordão com aquele povo. Sabe, igual a história lá do Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão e eles passaram para outro lado. Só que a primeira cidade que eles iriam ter que guerrear para tomar seria a cidade de Jericó. E o que Deus falou para Josué? Dessa cidade vocês não pegam nada, é tudo amaldiçoado, tudo que vocês pegarem é para a casa do Senhor. Era a primeira, era a primícia, irmãos. Deus falou: vocês não toquem, porque quando eles guerreavam e ganhavam a guerra, eles tinham por direito pegar todos os despojos, ouro, prata, tudo que tinha lá. Quando Deus falava para eles que era deles, eles pegavam e levavam, eles conquistavam, né? E às vezes eles levavam até os servos, as servas, para trabalhar de escravo para eles. Só que Deus deu uma pequena ordem aqui.
Essa cidade de Jericó era uma grande cidade, uma cidade forte. Tanto é que em cima da muralha existia casa. Para você ver, não era um murinho igual da nossa casa, um muro com uma cerca elétrica e o povo está lá tentando pular. Era uma muralha e era forte, ninguém conseguia passar por ela. Mas aí o que aconteceu? Deus falou, não pegue. E eles foram e Deus tinha falado que ia dar vitória para eles. E Deus deu vitória. Todo mundo conhece lá as estratégias que eles fizeram. Eles não lutaram com ninguém, irmãos. Um começou a matar o outro lá, porque quem fez é Deus. Assim é na nossa vida. Deus já venceu a nossa luta. Quando? Quando nós colocamos Ele na nossa batalha. Ele vence por nós. Então, aconteceu que Josué venceu aquela luta lá com o povo de Jericó. Aí Josué foi, todo mundo olhando e falando, nossa, Deus está mesmo com ele. Foi muito engrandecido como líder daquele exército. Que Deus falou, sede forte, corajoso, não temas, eu estou contigo, Josué. Então Deus mostrou para o povo, quando abriu o rio Jordão, eu estou com Josué. E Deus mostrou ali. Aí a próxima cidade a ser conquistada, irmãos, a cidade de Ai. Sabe, a cidade de Ai, vamos supor, Jericó era uma Goiânia, um exemplo, tá? Para eles conquistar. A cidade de Ai, deixa eu ver uma cidadezinha bem pequenininha, irmãos. Não é nem cidade, a cidade de Ai seria um setor. Não, Silvana ainda é grande, Manuel. Ela era muito pequena, a cidade de Ai comparada à cidade de Jericó. Aí o que Josué falou? Os homens falaram, não, nós vencemos a cidade de Jericó, não precisa mandar todo mundo não. Manda só 3.000 homens. Era grande, né, irmão? 3.000 homens é muito homem, né? Então o que ele falou? Manda só 3.000 homens. Então eles acharam assim, não, já está no papo. Chegou lá, irmãos, tomaram uma surra. Morreu 36 homens israelitas. Eles tomaram uma surra tão feia. Voltaram fugido. E Josué, quando viu aquilo, quando ouviu que eles tinham perdido, para uma cidade desse tamanho, olha a vergonha que veio no coração dele. Como assim? O povo que venceu Jericó perder para a cidade de Ai. Então ele rasgou suas vestes e ficou desesperado. Deus, o que vão falar agora do Senhor? Esse povo vai zombar de nós. Eles vão zombar do teu nome, Senhor. O que vai ser de nós agora? Eles vão vir e vão acabar conosco. Porque falou assim, aquela cidadezinha ganhou dele, então vamos atacar. Vão todo mundo para frente. E quando ele falou, Deus falou para Josué, levanta, põe de pé e vai orar e buscar, né, purificar o povo. Existe pecado no meio de vocês. Aí quando Josué foi, eu acho incrível como que Deus faz as coisas, né? Ele falou assim, quando amanhecer você vai tirar a sorte. Lá vai cair a tribo, lá vai cair a família e lá vai cair o homem, você vai chamar e vai conversar com ele. Para você ver como que Deus faz. Irmãos, pecado nós não escondemos de Deus, nós confessamos para Deus. Pecado você não esconde, você confessa, você fala, eu pequei, Senhor, me perdoa, me ajuda, né? Muitas vezes a gente confessa assim, Senhor, eu pequei, nem arrependido eu estou, me ajuda. Eu estou tão frio que eu não estou nem me arrependendo do meu pecado, então o Senhor me ajuda a arrepender. Porque Deus ama a sinceridade. Se Ele tivesse chegado em Josué e falado, Josué, na hora eu vi, igual ele falou lá, eu não resisti quando os meus olhos viram aquilo, aquela capa, aquele ouro, aquilo, os olhos dele se encheu, que é o quê? A cobiça dos olhos ali, a concupiscência dos olhos. Então ele viu aquilo, irmãos, até aquele momento tudo bem, ele é homem, ele é ser humano, não é perfeito. Caiu, mas poderia ter chegado e falado, Josué, eu fiz algo terrível, caiu minha ficha,
que eu fiz? Eu pequei, eu quero pedir perdão, eu quero entregar tudo isso, não é verdade? Então, irmãos, Deus não é injusto, não. Aí Deus falou, você vai tirar a sorte, e lá vai cair a tribo. Aí Josué foi lá tirar a sorte, caiu a tribo de Judá. Aí caiu a família dele, e aí caiu ele da família. E Josué chamou ele para conversar. Ainda Josué foi simpático, né? Meu filho, louve o Senhor, adore o Senhor, mas não minta para mim. E aí ele não tinha, irmãos, como fugir. Ele não estava arrependido. Ele falou porque ele foi descoberto. Aí o que aconteceu com ele? A história já fala, né? Ele foi queimado com toda a sua família. Aí eu entrei em crise. Mas Deus, coitado da família deles, como assim? Queimar a família, todo mundo junto. Sabe, Deus ministrou algo no meu coração a esse respeito. E creio que já deve ter falado no seu, né? Como que nós, como pais, como mães, como autoridade, temos poder de influenciar a nossa família? Como nós podemos ser bênção e podemos ser maldição para nossas famílias? Sem perceber, irmãos, nós destruímos a nossa família, ou nós abençoamos, né? Creio que abençoando é percebendo, né? Que isso a gente tem que buscar, é por um esforço mesmo de ser um homem íntegro, honesto, que se desvia do mal, que dá bom testemunho, né? Que é um servo de Deus mesmo. Mas o que aconteceu? Aí eu fiquei pensando, eu falei, peraí, para Acã esconder tudo aquilo na tenda, não é uma mansão, gente, não é uma casa. Na casa você chega hoje assim, a esposa está lá na cozinha, você passa correndo na sala, ó, corre lá no seu quartinho, né, no seu escritório, na sua despensa, onde sua mulher nem gosta de entrar e nem mexer, não é verdade? Não sei se vocês têm isso lá, mas o Everton tem. Ó, aqui ninguém entra, não bagunça, porque se perder para mim achar é difícil. Então assim, poderia ir, não é verdade? E colocar num lugar onde os filhos... Mas na tenda não tem como esconder. Então o que nós deduzimos? Além dele fazer isso, os filhos devem ter ajudado a cavar, enterrar. E a mulher junto. Todo mundo foi conivente com aquele pecado. E deve ter achado bom. Mas aí o que Deus fala? Vai lá. Pega todo mundo, pega gado, pega tenda, pega tudo, porque nós precisamos purificar. Aí, irmãos, depois que fez isso, o que aconteceu? Eles voltaram lá e deram uma surra na cidade de Ai, venceram. Por quê? Porque agora não existia pecado no meio deles, Deus tinha purificado o povo. Sabe, Deus, Ele faz isso conosco também. Às vezes nós vivemos crise dentro da nossa casa, com a nossa família, nós não percebemos, mas colocar o nosso coração diante de Deus. Deus, como assim, Senhor? Eu sou a porta de casa. Se está entrando, eu estou deixando por onde? Me mostra. Sabe, irmãos, existem coisas que o diabo... Ele é tão sutil que ele entra muitas vezes, a gente não percebe, quando a gente percebe, ele está lá dentro. Porque nós não somos Deus, eu não vou falar assim, você fez porque você quis, porque nós não devemos nem julgar o nosso irmão. Mas nós precisamos ter o nosso coração sincero diante de Deus, porque Deus mostra para nós quando existe algo errado na nossa família, para que nós venhamos corrigir. E quando nós não fazemos isso, é um abismo puxando outro abismo. E aí quando nós vamos ver, nossa família está destruída. Nossos filhos estão nas drogas, né? Nosso marido está adulterando, ou a esposa, porque hoje em dia as mulheres também estão bem avançadas, não é mais só o homem, né? Então está aquela coisa, né, que a gente perde o controle. Só que eu quero falar uma coisa para você. Não importa o que acontece, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor com o coração sincero, Ele muda a nossa história. Amém. Ele muda, Ele transforma tudo na nossa vida.
Quando nós arrancamos o pecado da nossa família, da nossa vida. Sabe, o seu filho que é drogado vai aparecer na sua casa falando assim, aqui não tem ninguém, né, irmãos? Graças a Deus. Mas vai aparecer falando assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero ir para a igreja, eu quero Jesus. Sabe, aquele filho que estava rebelde, ele vai chegar e vai falar, agora eu quero aprender mais de Deus, eu não vou mais faltar, não quero mais ir naquela festa, não quero mais pôr cerveja na minha boca, bebida, seja o que for que me faz mal. Irmãos, Deus é tão poderoso para fazer na nossa vida coisas grandes, que nós nem imaginamos, amém? Só que Ele não faz sozinho. Ele não faz. Nós começamos a fazer, Ele termina a obra dEle. Termina por completo. Mas Ele deixou para nós começarmos a fazer. Abrir o nosso coração para que Ele possa entrar. Então, essa história de Acã. Mas existe uma pessoa também na Bíblia que... Não foi para me assustar, né? Mas existe uma pessoa na Bíblia também que tinha a vida dela, tudo para dar errado. Sabe, Acã tinha tudo para dar certo, ele era um israelita, irmãos. Pensa você comigo, não foram todos os homens para a guerra lá na cidade de Ai. Foram 3.000, Josué selecionou. Ele estava no meio porque era um homem respeitável, não era? Eu creio que ele escolheu os melhores dele e falou, não, deixa os outros descansar, mas esses aqui eu tenho certeza. E descansou neles. Você põe à frente, vamos supor, vocês que são empresários aí. Quando você confia, você põe na frente, não é verdade? Vai lá, eu sei que você vai dar conta do trabalho. Então eles fizeram isso, vai lá, porque são nossos melhores 300 aí, vai resolver. Então o que aconteceu? Ele tinha tudo para dar certo e deu errado. Teve um fim trágico na vida dele, ainda carregou a família inteira junto com ele, né? Aí a outra pessoa que viveu na mesma época dele, que tinha tudo para dar errado na vida dela e deu certo, Raabe. Todo mundo conhece a história de Raabe aqui, da prostituta? O que aconteceu? Não, minha novela é a Bíblia, Manuel, as histórias eu prefiro ler. Elas aqui estão tudo certinha. Mas o que aconteceu? Raabe, ela era uma prostituta, irmãos. Ela morava em cima, eu não vou ler por causa do nosso tempo aqui, mas depois você procura lá, é só ler Josué 2, tá? Você vai ler a história de Raabe, porque vai picando a história dela. Mas ela era uma prostituta e ela morava, a casa dela era em cima da muralha. E quando Josué mandou 2 espias espiar a terra para ver como que estava ali, para que eles pudessem invadir, sabe quem que hospedou esses espias lá? Raabe. Raabe, ela não era israelita, ela era da terra de cananeus. Só que o que aconteceu? Ela ouviu falar de Deus, ela desejou ele mesmo não sendo do povo dele. Ela confiou nele, sabe por quê? Ao ponto do rei procurar esses homens na casa dela, porque viram eles entrando. E ela escondeu eles e falou assim para eles, vem, eu vou esconder, não vou deixar pegar. Porque da casa dela, eles viam tudo ali, eles poderiam sondar o território e tudo. E eles foram parar ali. Mas aí o que aconteceu? A Raabe foi, escondeu, e o rei foi lá e ela conseguiu salvar a vida daqueles 2 espias. Aí, a única coisa que ela pediu, quando vocês virem, ela já sabia da vitória sobre Jericó. Quando vocês virem, poupe a minha família. E eles falaram para ela, então você faz isso e isso na sua casa, que nós vamos saber que é a sua casa e nós vamos poupar. Ninguém entra, ninguém faz nada. Irmãos, invadiram, queimaram todo mundo, mataram todo mundo, mas Raabe e toda a sua família foi salva. Sabe por quê? Coração obediente, irmãos, a Deus. Sabe, coração obediente a Deus faz toda a diferença. Não existe coração obediente, eu obedeço a Deus, mas a homem não. Irmãos, não existe.
é de cima para baixo, vai alinhando a nossa obediência, a nossa vida de obediência. Ela tinha um coração, quis obedecer, porque eu creio que o Espírito Santo moveu naquele dia para que ela aceitasse aqueles homens. E ela já deveria ser uma pessoa que ouviu falar do Deus de Israel, e ela desejou esse Deus. Tanto é, irmãos, que ela foi tão abençoada que ela está na genealogia de Jesus. Se eu não me engano, ela é tataravó de Boaz, né? Que casou com Ruth, que foi indo de Davi, que foi indo chegar até Jesus, irmãos. Ela nem israelita era, mas o coração dessa mulher, sabe, tinha tanta gratidão, que Deus abençoou tanto ela e o povo dela. E eu coloquei aqui um contraste entre Raabe e Acã, só para você analisar junto comigo. Raabe, cananeia, mas temente a Deus. Acã, israelita, não temente ao Senhor. Olha a diferença. Raabe, prostituta, pessoa não respeitável. Pensa, ela não era nem um pouco respeitável ali. Acã, respeitável, por quê? Estava no exército, irmãos. Raabe deveria ter morrido, mas sobreviveu. Acã deveria ter sobrevivido, mas morreu. Raabe, sua família sobreviveu. Acã, toda a sua família morreu. Raabe, tudo o que pertence a ela sobreviveu. Tudo, irmãos. Deus não deixou tocar em nada daquela mulher. Tudo foi queimado, mas a casinha dela continuou em pé. Olha que bênção, né? Acã, tudo que pertencia a ele pereceu, acabou, sumiu da face da terra. Raabe, seu povo de Jericó é destruído. Acã, seu povo Israel prospera. Mas ele não estava lá para ver essa prosperidade. Raabe, ela esconde os espias do rei. Acã, ele esconde os despojos de Josué e do Senhor. Raabe, ela esconde os espias em sua casa. Acã, ele esconde os despojos em sua tenda. Você vê a diferença dos dois vivendo na mesma época ali. Raabe e sua casa é preservada. Acã e sua tenda é destruída. Então aqui ele vai falar, eu coloquei alguns contrastes, mas vou ler até agora, aqui, que é esses outros aqui, né? Então o que acontece? Você vê Deus mudando a história de Raabe pela obediência do coração dela. Sabe, a Bíblia é tão linda, irmãos. Nós muitas vezes vivemos de derrota em derrota, muitas vezes por falta de conhecimento. Porque a Bíblia tem tudo para nos ensinar. Ela tem lições, exemplos, para que nós possamos seguir, né? Esse primeiro texto que eu li aqui, irmãos, não ameis o mundo. Acho que a primeira coisa que nós temos que colocar no nosso coração, Deus, em que área da minha vida eu tenho amado o mundo? Sabe, hoje, eu pensando na minha vida, hoje para mim é muito importante meus filhos. E meu exemplo, irmãos, fala muito mais que as minhas palavras para eles. O que eu faço, a forma como eu vivo, fala muito mais do que eu ficar falando, menino faz isso, menino aquilo, menino ora. Eu tenho que orar. Eu não vou precisar falar, ele vai orar, né? Porque o nosso viver é mais importante. Hoje a família do Everton estava lá em casa, né? Foram almoçar conosco. E eles vão lá, a gente conversa muito sobre a Bíblia, leva violão e toca e canta aquela coisa. O tio dele é pastor, e o tio dele estava falando assim, eu achei tão lindo o exemplo dele, ele falou assim,
ele da Assembleia de Deus, era lá do Rio de Janeiro, e ele contou assim que ele ganhou uma harpazinha, uma flauta, e ele tinha uns 7 anos de idade, e ele estava na igreja com aquela flauta, numa alegria, irmão, mas numa alegria. Aí o pessoal da banda tocando, e ele lá com a flautazinha dele, lá no meio do pessoal, dos irmãos. Aí o pastor falou assim: eu quero chamar o irmão Elias para vir tocar junto com a banda. Gente, ele falou que naquele momento ele se sentiu tão especial. Ele pegou a flautazinha dele, foi lá para o meio da banda e ficou tocando a flauta. Ele falou: se o pastor não tivesse essa sabedoria e falava: segura o seu filho aí, tá atrapalhando aqui, toma esse negócio da mão dele. Ele falou: eu nunca iria amar a música do jeito que eu amo. Hoje, irmãos, ele toca todo tipo de instrumento, apaixonado em música, cantava em casamento, e assim, uma pessoa tem uma voz, um dom de Deus. Os filhos todos tocam. Você chega na casa deles lá, tem uma banda. Ele tem tudo, é um quarto cheio de instrumento. Ele toca, tem um piano, ele toca piano. Você vai dia de sábado de manhã lá, está ele louvando o Senhor, ele acorda. É apaixonado. Olha, acho que assim, depois do Júnior aqui, do Sérgio, do pessoal do louvor, ele é uma pessoa assim, apaixonado por música, em adorar e louvar o Senhor. Então assim, irmãos, por quê? Por causa de uma sabedoria de um homem que colocou ele ali. Então, é os exemplos que as pessoas veem em nós, que faz toda a diferença, amém? Então, que nós possamos buscar esse coração sincero e perguntar para Deus: Senhor, aonde no meu coração, Senhor, existe algo, uma paixão pelo mundo? Nós vamos descobrir muitos, né? Eu, quando comecei a fazer essa pergunta, eu falei: calma, Senhor, deixa eu começar nesse aqui. Meu Deus do céu, é verdade, irmãos, né? É na nossa vaidade, eu estou cansado, então se eu estou cansado não vou fazer nada. Quinta-feira eu e o Everton começamos uma célula lá em casa, na quinta-feira, e aí nós convidamos algumas pessoas, e chegou quase no horário, assim, acho que era umas 5 horas da tarde, uma pessoa, estou convidando os vizinhos, né, irmãos? Aí uma pessoa: hoje eu não posso ir, que isso e não sei o quê. Aí outra pessoa: eu também não vou poder ir. Aí o Cláudio e a Luciana estão participando com a gente, ele estava de plantão. E nós tínhamos chamado uma vizinha ali do lado, não é da frente, tá, irmãos? Todo mundo que conhece da frente não é a da frente, é do lado ainda, nós estamos caminhando. E aí nós convidamos a vizinha do lado, ela é desviada, e ela falou assim, que queria participar. Ela mandou mensagem para o Everton e falou: vizinho, vai ter a reunião aí na sua casa? Aí o Everton olhou para mim: não vai vir ninguém, e o que eu falo? Eu falei: fala que vai ter. Uai, nossa oração é para chamar os vizinhos, já conseguimos uma, já é bom demais, né? Irmãos, e aí nós fomos, eu fiz um caldinho de feijão, né, lá, um pãozinho, e recebi. Aí ela: eu posso levar uma amiga? Eu falei: com certeza, pode trazer. E levou a amiga dela. E foram, mas foi um momento tão bom. Ela abriu o coração dela, falou que estava desviada, que quer voltar para os caminhos do Senhor. Chamei ela para vir no culto, só que ela ia viajar com o marido dela final de semana agora. E aí, irmãos, mas foi tão bom, a perseverança, irmãos. Nós não estamos fazendo por causa de muita gente, não. A obra de Deus, você não faz porque agora está cheio, eu vou fazer. Não, você faz para um, porque nós estamos fazendo para Deus. Amém? Às vezes a gente quer começar grande. Não, começa pequenininho. Por quê? Porque nós somos pequenos, nós não temos capacidade. Deus que dá, e Ele vai dando quando Ele quer. Sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então, nosso coração fiel, irmãos, Deus espera isso de nós. E eu não sei como que eu falo com os irmãos, que às vezes é algo que queima tanto no meu coração. Eu falo para o Everton: amor, tem algo aqui que eu não consigo transmitir, sabe? Essa questão do amor a Deus, irmãos, não tem como falar amor sem obras.
Palavras somente não demonstra o amor ao Senhor se não tiver uma atitude junto, né? Se não tiver uma ação. Eu amo, eu vou fazer, eu quero fazer, Senhor, a minha vida é tua. Aí, irmãos, nós falamos que a nossa vida é do Senhor, né? Eu pergunto para você, já fiz essa pergunta para mim, tá? E eu falei para Deus, olha, eu preciso melhorar muito, Senhor. Mas eu pergunto para você, quanto do seu tempo você se dedica a Deus? Ah, irmã, eu oro lá em casa, eu leio a Bíblia, eu estou buscando, tá engordando. Mas para Deus, irmãos, sabe, você enche ali no oculto, mas tem que manifestar em público. Você vai para o seu quarto, para a sua casa, mas lá fora, ou quem entra, quem encontra com você, precisa ver. Moisés, quando saía da tenda, o rosto dele resplandecia como rosto de anjo. É lógico, isso para nós aqui tá, né? É muita oração, muita fé, mas não é impossível. Mas quem eu estou cuidando? Quem eu estou transmitindo? Para quem? Minha vida, como eu estou vivendo a minha vida hoje? Sabe, aqui não é igreja, igreja é você, igreja sou eu, aonde você vai, você é igreja. Nós perdemos tanta oportunidade. Esses dias um cara parou, eu parei no semáforo, eu estava sozinha, o cara parou e foi pedir não sei o que. Eu falei, não tem. A hora que ele foi, o Espírito Santo falou para mim, nossa, é muito egoísta. Eu falei, uai, como assim? Não deu a mínima, mesmo se eu não tivesse dinheiro, abria o vidro e só falava para ele, olha, Jesus te ama, Deus te abençoa, alguma coisa. Nós sempre temos algo para oferecer. Irmã, é perigoso. Eu sei que é perigoso. Mas de dia, a gente sabe das pessoas. Eu mesmo passo em lugar que está sempre os mesmos lá pedindo. E às vezes você dá uma moedinha, Deus te abençoa, é Ele que nos abençoa. A gente só dá o dinheiro e ainda recebe a bênção da pessoa. Que é Ele que fala. Nós não abrimos a nossa boca para pregar, para falar do amor de Deus. E sabe, irmãos, o culto aqui no domingo não vai fazer muita diferença na sua vida, não. É importante estar aqui, é importante, sabe por quê? A palavra de Deus fala que nós devemos congregar. É muito importante nós estarmos. Mas nós vamos só engordando se nós não transmitirmos. Por que hoje muitos homens de Deus que fizeram tanta coisa têm caído? Isso não está na Bíblia, está na minha cabeça, tá? A minha dedução. Porque engorda demais, aí se torna muito solicitado e acaba não tendo um relacionamento com ninguém. Aí morre, irmãos. Aí o diabo vem, passa uma lábia ali, sutilmente vai lá, daqui a pouco o pastor está adulterando, o líder está adulterando. Por quê? Porque anda com segurança, anda disso, anda daquilo, não pode mais, não tem contato com pessoas. Acho que não é isso o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos, né, nos doar a outras vidas. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Quando eu ouvi essa frase, nunca mais saiu do meu coração. Então assim, quando nós falamos, eu estou cuidando da minha família, deixa Deus cuidar da sua família, cuida da obra dele, e Ele vai cuidar da sua família. Não estou falando, vou deixar minha família agora, irmão, vou deixar minha família e vou cuidar. Não, irmão, de jeito nenhum, não me interprete mal. Vai continuar fazendo janta, Cláudia. Mas eu estou falando num cuidado assim, não ficar só ali, só ali. Porque seus filhos precisam ver o seu exemplo como cristão, né? Nós aceitamos, Jesus não veio e morreu naquela cruz simplesmente para que, se fosse só para aceitar Ele e receber salvação, não, Ele já caía morto e pronto, não é verdade? Se o propósito fosse isso, você aceitava Jesus aqui, já caía morto e pronto, foi para a glória, acabou, o seu propósito de vida se cumpriu.
Porque Jesus só morreu para te salvar. E não foi isso. Se Jesus quiser salvar, Ele salva. Ele não precisa de nós para pregar. Mas Ele quer usar, sabe para quê? Para nos transformar, para nos lapidar, para nos ensinar. Para que nós possamos aqui na terra provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Quero que você abra comigo aí na palavra de Deus. O Senhor me deu esse texto também, e eu achei um texto muito apropriado para ler nessa palavra, sabe? Mas o que eu quero que você retenha no seu coração, irmão, nós estamos perdendo tempo. Temos perdido, e um dia nós vamos chegar diante do Senhor para prestação de contas. Não estou julgando você, irmão. Falar, irmã não conhece minha vida, não sabe o que eu estou fazendo. Amém, se você está cumprindo o propósito, glória a Deus pela sua vida. Eu falo porque essa palavra até eu preciso dela. Eu tenho muita coisa na minha vida para melhorar. Então assim, antes de trazer para vocês, eu fico lá em casa passando pelas crises. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero. Senhor, Mateus 6. Amém. Mateus 6, ele fala assim no versículo... Não, eu quero ler mais dele. É o 19, né? Amém. Os tesouros no céu. Aqui fala assim no 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, aonde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem o ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Aí ele está falando, ele está dando um sermão aqui, irmãos. E aí aqui ele falou sobre a luz e as trevas, aí ele vem sobre os dois senhores. Eu achei assim, esse texto maravilhoso, porque você vai vendo isso na vida de Acã. O que aconteceu com ele, né? Os dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis mais vós? Contudo, vosso Pai Celestial sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha só, irmãos, pensa no nosso dia de hoje, né? E por que andais ansioso quanto às vestuárias? Considerai como cresce o lírio do campo, o lírio do campo. Eles não trabalham, nem
fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe a necessidade delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta o seu dia e o seu próprio mal. Amém, irmãos? Essa passagem aqui eu já li ela muitas vezes, sabe? Mas o que ele fala aqui, esse aqui é Jesus falando para nós, Jesus nos orientando. Então, irmãos, não devemos nos preocupar, devemos confiar, né? É Deus que faz. Quem que veio primeiro, foi o homem ou foi o jardim? Foi o jardim. Eu não tenho nada, você não tem nada. Tudo é de Deus. Ele te dá a hora que Ele quer, Ele tira a hora que Ele quer. E nós temos perdido uma vida na presença de Deus por causa dessa correria, essa preocupação com as coisas. Mas nós devemos, sabe, irmãos? Nós devemos orar, pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não sei você, mas eu vivo, às vezes, fico desesperada, sabe? Quando eu vou orar. Quando eu leio a Bíblia e vejo, assim, o que Deus fez na vida desses homens, eu falo: Senhor, a gente não vive nem um pouco, não prova nem um pouco. E Deus, irmãos, Ele quer, assim como Ele mudou a história de Raabe, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a sua vida. Eu não sei como que você está hoje, não sei, não conheço, assim, né? Mas eu sei de uma coisa, irmãos: existe um Deus que te chamou, e Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer mudar a sua vida, irmãos. Eu não sei qual é a área da sua vida que você quer que o Senhor muda, mas eu sei de uma coisa: quando eu oro eu falo: Deus, minha vida está assim, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu penso, né? Tudo aquilo que eu estou vendo. O Senhor muda a minha esperança. O Senhor, Ele muda, irmãos. Eu já vi, sabe, tantas vidas. Eu sou fruto do milagre de Deus, né? Eu sou fruto. Hoje eu não era para estar aqui, sabe? Eu não sei aonde era para mim estar hoje, se Jesus não me encontrasse e me salvasse, irmãos. Você pode dizer o mesmo aí onde você está. Você não sabe. Nós não valorizamos as coisas pequenas na nossa vida. A sua salvação, irmãos, ela é tudo para você, sabia? Ela é tudo para mim. Eu cresci num lar totalmente desestruturado. Os irmãos aqui, alguns já conhecem meu testemunho. Meu pai foi embora, eu tinha 6 meses de vida. Deixou minha mãe com 5 filhos. Eles eram casados. Ele teve sei lá, se é síndrome de pânico, se é uma depressão profunda. Ele sumiu na vida. E eu fui criada. Minha mãe, trabalhando em 3 empregos, contratou uma moça para cuidar de nós. No período da tarde, nós íamos... Eu, bebezinha, ficava na casa da minha avó com a minha tia. Uma cuidava, outra cuidava. Passava a semana na casa de um, de outro, sabe?
Eu gosto muito de gente porque eu fui criada no meio de gente, né? Ao mesmo tempo que eu não tive um pai, eu tive 4, que era meus tios, que era igual pai para mim. Tive 4 mães, 5 com a minha, né? Que eram as minhas tias. Mas, irmãos, eu cresci num lar tão desestruturado, eu não entendia no meu coração. A única coisa que eu queria, sabe o que era? Era sumir. Tudo que eu via assim para afrontar a minha mãe era uma rebeldia tão grande no meu coração, eu queria fazer. Eu fui a filha que mais afrontei a minha mãe, caçula, eu sou a caçula. Mas eu tinha uma revolta, sabe, porque eu não tinha pai, ninguém cuidava de mim, ao mesmo tempo eu sentia falta do meu pai. Por que ele me abandonou? Porque eu não presto? Porque eu não sou ninguém? Eu não conhecia o Senhor, sabe? E com 18 anos, eu tive o privilégio de ir numa célula. E naquela célula o Senhor falou comigo, sabe? Porque eu sou muito especial para Ele. Eu sou a primeira pessoa crente na minha casa. Sabe uma pessoa que bebia, que chegou a fumar, vivia em festa. Minha mãe falava, não vai. Eu falava, eu vou. A senhora não manda em mim. A vida é minha. Super rebelde, sabe? Se Jesus não me encontrasse, ou melhor, se eu não encontrasse Ele, porque Ele já estava de olho em mim desde quando eu estava no ventre, né? Antes de eu vir para o ventre, Jesus, Ele me fez, mas Ele me alcançou. Aquilo fez diferença na minha vida. Alguém pagou o preço de orar por mim e de investir na minha vida. Eu tenho uma gratidão tão grande, irmãos. Sabe que isso me move a amar as outras pessoas, a investir na vida de outras pessoas, porque um dia alguém investiu na minha vida, que não era nada, desprezado, uma Raabe da vida, e Deus mudou, sabe, a minha mãe, lá na minha casa, ganhei uma irmã minha, o marido dela, hoje eles são pastores, ainda tenho uma irmã, 2 irmãs, né? Uma já estou quase conseguindo ganhar ela para Jesus, converso muito com ela. Ela é uma católica muito fiel. Mas eu converso muito da Bíblia com ela. Ganhei um casal de tios assim, sem falar nada, irmão, só com testemunho. Porque eu andava assim, Deus veio e me pegou e eu falei, a partir de hoje eu sou crente, eu não bebo, eu não fumo, eu não saio para festa, não quero mais isso para a minha vida, eu quero servir a Deus. Quero entregar minha vida para Ele e o que Ele quiser de mim, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Deus não olha, irmãos, eu nasci na igreja, eu nunca fiz nada de tão grave, Deus olha seu coração. Deus está pegando drogado lá e mudando a vida dele. E muitas pessoas dentro da igreja continuam o mesmo, não tem uma experiência com Deus. E os drogados lá que Deus está mudando, os traficantes, está aí cheio da glória e da presença de Deus. Tem provado coisas que o mundo não oferece, não. Vou falar uma coisa para você, tem coisas, irmãos. A gente olha para o mundo e fala, nossa, aquilo... o que Deus tem para nós vai além. Sabe, a presença de Deus, eu deduzo que é muito melhor que uma cocaína, que uma droga aí, que as pessoas ficam aí acabando com a vida dela para passar aquele pequeno momento. Quando Deus enche, nossa, é uma alegria, uma paz que o mundo não conhece, não viu e não tem como nos dar. Então, às vezes, a gente fica sendo tão religioso, mas eu nasci na igreja, eu sou certinho, eu sou assim. Acorda, irmãos. Deus, eu sou assim, eu nasci na igreja, mas eu quero provar mais do Senhor. Sabe por quê? A diferença nossa, e muitas vezes com as pessoas que estão vindo lá de fora, é porque elas chegam com fome, com sede, desejando Deus. Raabe não era do povo, ela não foi ensinada desde pequena, mas ela ouviu falar e desejou e foi atrás. Ela poderia ter morrido, irmãos. Às vezes a gente olha assim, mas só cuidou dos espias lá. Ela correu risco de vida.
Ela traiu a nação dela. Se pegassem ali, ela era morta. Toda a família dela era morta. Mas é que ela falou: confie em Deus. Eu sei que Deus está nesse negócio. Eu sei que Ele está aqui comigo. Eu sei que é Ele que vai me guardar. E se eu morrer também, eu vou morrer fazendo uma coisa boa. Sabe, nós não queremos morrer, não. Eu acho engraçado, eu ouvindo uma palavra, o pastor falando. Jesus chegou em Betânia e foi falar com Marta. Marta não entendeu. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes. Foi falar com Maria. Maria, Senhor. Aí Jesus falou: meu Deus, esse povo, ninguém sabe o que eu vim fazer aqui. Peraí, eu vou falar com o morto porque ele vai me ouvir. Por isso que nós temos que morrer, irmãos. Aí ele falou: Lázaro, venha. E Lázaro falou: oi, Senhor, estou indo, estou levantando aqui da sepultura e estou chegando aí. Porque, irmãos, nós precisamos morrer para ouvir Deus. Palavra passada que eu falei, o povo fugiu. Não, Moisés, fala você conosco. Não fala a Deus para que nós não morramos. E nós muitas vezes ficamos: não, Deus, não fala não, que eu não quero morrer. Aí Deus fala: ó, seu orgulho, mata ele. Não, Senhor, posso matar meu orgulho? Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é assim, irmãos. Você nasceu purinho. Pecado, a semente estava lá, mas você nasceu com uma pureza. Você vê uma criança xingando, então ela não sabe nem falar, né? Olha a Kelly aí, que gracinha. Ela vê o Léo louvando e ela levanta a mãozinha. Não tem maldade no coração. Um bebê. Então, Deus, quero morrer para o meu orgulho. Eu quero morrer para o meu achismo, para a minha religiosidade. Ah, essa palavra. Eu quero morrer, Senhor. Chega. Está todo mundo vindo lá do mundão, ó. As prostitutas, os drogados. Então, o Senhor está mudando a vida deles. Tem algo tremendo na vida deles. E eu quero. Eu nasci na igreja, mas eu quero receber, Senhor. E Deus quer fazer na nossa vida, amém, irmãos? Você recebe essa palavra e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Entrego toda a minha justiça própria, entrego toda a minha perfeição, por achar que eu sou muito perfeito, por achar que eu sou muito bom. Eu entrego para o Senhor, não sou nada, é o Senhor que é em mim. Então, a partir de hoje, o que o Senhor quiser fazer na minha vida, o Senhor faz. Sabe, eu mudei lá para o setor Campinas, e ali é um bairro meio pesado, né? E eu falei: Deus, não manda eu pregar para esse povo, eu não vou. Dá até medo às vezes, irmão, quando vê uns vizinhos assim, você fica assim, é pesado mesmo. Aí eu fui e falei, cheguei lá, irmãos, cheguei em janeiro lá, falei: não vou, Senhor, vou chamar os irmãos para vir aqui em casa, eu vou fazer o que for, mas não vou chamar meus vizinhos, no meu coração. E aí foi, irmãos, quem foi lá em casa já viu umas brigas de vizinho lá, né? É paulada, é negócio assim. E eu falei: eu não vou chamar, Senhor, eu não vou, eu tenho medo, não vou mexer com esse povo, não. E aí, irmãos, eu falei: peraí, eu estou errada, Senhor, não tem que falar eu não vou, o Senhor quer que eu vou? Então coloca coragem em mim, não é? Sinceridade acima, Senhor, então coloca coragem no meu coração. E aí, irmãos, Deus não colocou só a coragem, Ele colocou amor, Ele colocou desejo, Ele colocou alegria de olhar para aqueles vizinhos e falar: Deus, minha rua aqui é pesada, mas vai se tornar, ó, igrejas. O Senhor vai mudar a vida dessas pessoas, o Senhor quer me usar. Aí quinta-feira eu fui num salãozinho lá perto. Falei: já vou começar estratégica, né? Fui num salão lá, levar a Analice para cortar o cabelo e arrumar o meu um pouquinho. E já fui conversando com a mulher, já convidei ela para a cela. Ela: eu quero, estou desviada. Eu falei: oh, glória, Senhor, fala. Nós precisamos abrir o nosso coração, irmãos. Eu acho lindo pessoas que entram na favela e não tem medo, não. E vai lá e prega e as pessoas vão sendo salvas. Então não importa onde nós estivermos, nós somos igreja. Seja com quem você encontrar, transmita a vida de Deus. Só que você precisa ter essa vida para transmitir. Pedir essa vida: Senhor, eu quero. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vou chamar o pessoal do louvor aqui.
que você possa desejar essa vida, irmãos. Deus tem um novo tempo para essa nação, e Ele vai começar a fazer nessa nação. Nós ficamos aí profetizando, porque as crianças vão crescer e tudo vai mudar, não é verdade? Vamos trabalhar essa geração para que a próxima geração, nesta geração Deus quer fazer. Deus quer fazer em nós. Nós não podemos ficar pensando, o meu filho vai fazer o que eu não fiz. Vai fazer sim, mas eu também vou fazer muita coisa antes de ir. Deus tem para mim, Deus tem para você, Deus tem para nós, amém? Só precisamos crer, irmãos. Deus, Ele está aqui, Ele está aqui no nosso meio. Deus, Ele está aqui no nosso meio. Você não pode, irmãos, perder essa oportunidade de sentir a presença dEle aqui. Esvazia nesse momento e fala: Deus, o Senhor está aqui, fala comigo, Senhor. Purifica a sua vida para que Deus possa te encher. Oh Deus, oh Senhor, obrigada, Pai. Como nós somos gratos a Ti, Senhor. Como nós somos gratos a Ti, Senhor. Purifica o nosso coração, Pai. Purifica, Senhor, a nossa família. Purifica, Senhor, a nossa parentela, Senhor. Purifica, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Coloca a sua vida agora, irmãos. Fala com o Senhor nessa noite. Deus tem algo para você que está aqui. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Clama ao Senhor. Deus teve que purificar, irmãos, o arraial, e vidas foram sacrificadas. Hoje, irmãos, nós somos sacrificados no mundo espiritual. Nós somos atacados na nossa família, no nosso emprego, e nós não entendemos. Purifica a sua vida com Deus. Purifica. Deus está te dando uma oportunidade. Purifica a sua família, seus filhos. Oh Deus, obrigada, Senhor.